Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões desta segunda a sexta, dia 5 até o dia 9 de agosto. Depois de uma semana aqui que o Ibovespa caiu, perdeu força no decorrer dessa semana, qual a expectativa para essa próxima semana? Será que temos aí algum setor gerando alguma expectativa maior de subir? Vou comentar aqui nessa análise do radar da semana. Espero que seja útil aí para você. Agradeço por ser aqui membro do canal, para estar recebendo essa análise aí de imediato, já no sabadão. E lembrando que na terça-feira, às 8 horas, a gente costuma abrir essa análise aí para o público geral, enfim, já no decorrer da semana. Então vamos lá, vamos começar aqui. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma no decorrer aqui dela, agradeço demais. Começar então falando do Ibovespa, que fechou com queda de 1,29%, só para ressaltar que a gente vai falar aqui de dólar, de juros. Juros a gente sempre comenta nessa análise, é um comentário semanal que a gente faz aqui dos juros. Então, além disso, Petrobras, Vale, S&P, petróleo, minério e os 5 setores aqui mais importantes que a gente vê por meio desses índices aqui que eu estou destacando, e consumo, energia, financeiro, materiais e imobiliário. Começando então pelo Ibovespa, queda aqui de 1,29%, foi lá em cima, novamente testar a região dos 128.500 até a região arredondando aqui para 130 mil pontos, perdeu força, fechou próximo da média e gera uma expectativa, esse fechamento, da gente poder testar esses níveis de suporte aqui, ó, da retração desse movimento de subida. Quais são as retrações? 125.350 e 124.050. Então são os níveis principais aqui, 38,2% e 50% de tudo que subiu. Lembrando que essa região que eu destaquei aqui em azul é uma região ali desse fundo anterior. Então isso coincide praticamente ali perto dos 38,2%. Então seria mais provável a gente testar essa região aqui. Seria a chamada que eu já comentei também aqui com vocês, uma simetria do que aconteceu aqui. Se isso aqui fosse um espelho, né, vou colocar aqui em vermelho, se isso aqui, essa divisória que fosse um espelho, a gente teria a replicação aqui dessa imagem aqui para cá, e aí se eu fosse replicar essa imagem aqui para cá, seria assim, de voltar aqui nessa região de suporte. Então, por enquanto, em termos de simetria, existe essa expectativa de poder bater aqui e aí na sequência de poder ter um movimento de subida, que é o que a gente vai monitorar no decorrer dessa próxima semana. Lembrando que pelo gráfico diário do Ibovespa, gerou um sinal de fraqueza, olha, 2 barras grandes de alta, eu comentei na análise de fechamento desse pregão aqui, que diferentemente do que a gente teve aqui, ó, de 20 pregões e só 3 de queda, a gente aqui teve, nesses pregões de subida aqui, desde quando começou a cair, se a gente observar, só tivemos 3 pregões aqui com barras de alta, o resto tudo barras de queda, já trazendo um aspecto mais negativo, olhando para o curtíssimo a curto prazo, um viés de baixa, criando a expectativa justamente de voltar a testar níveis de suporte importante. E aí a gente vai ter que olhar o que tem de acontecer nessa região. Então, o caminho mais provável seria o Ibovespa já voltar forte para cima? Não. Mais provável é o Ibovespa vir aqui buscar essas regiões de suporte já mencionadas aqui. Então, olhando agora olhando para o dólar, já falando dessa expectativa um pouquinho mais negativa pelo menos por início dessa semana, dessa próxima semana, o dólar acabou com a expectativa um pouco mais positiva, olhando a tendência de alta de curto a médio prazo. Lembrando, a tendência do Ibovespa no médio a longo prazo é de alta, no curto prazo ainda permanece de alta, mas com viés de baixa, tá? Ou seja, de testar os próximos suportes. Já no dólar, tendência de alta no gráfico semanal, tendência de alta no gráfico diário. Então a gente tem um pivô de alta aqui montado. Para mudar essa tendência no dólar, ele teria que gerar um movimento aqui para baixo e oscilar abaixo dos 5.610. Então, se oscilar abaixo de 5.610, isso quebra a tendência de alta de curto prazo, inclusive pelo gráfico semanal oscilaria abaixo da última mínima ascendente, geraria um sinal de falso rompimento, e é importante ressaltar que, olhando para o gráfico mensal, o dólar está em uma região extremamente relevante de resistência. Ele já testou aqui essa região de topo, essa aqui e esses vários aqui, inclusive ficando um pouquinho abaixo em termos de fechamento da semana. A máxima aqui é 5.768, tivemos aqui o dólar fechando em 5.749.
Então, é uma região que aumenta-se a chance de entrar pressão vendedora, de ter algum processo de reversão, e olha só a sequência no dólar, né? 3, 6, 8 semanas consecutivas de alta na moeda americana, com frente ao real. Então, olhando aqui para o gráfico diário, ficar de olho aí na perda dessa mínima que reforça a expectativa da moeda americana começar a vir aqui para perder essa tendência. E por que eu menciono isso para ficar atento? Nesse momento, já tem um sinal de baixa? Não, ainda aponta para poder buscar níveis de resistência mais acima. E aí, falando de nível de resistência mais acima, a gente está falando aqui da região ali dos 5.814, depois disso 5.882 e a máxima lá em 5.977. Enquanto não tiver sinal de perda de força da tendência, que seria já voltar, por exemplo, a fechar aqui embaixo, desses duas máximas anteriores, que são os níveis de suporte, ou seja, patamar de 5.717 e 5.700, arredondando aqui, essa é a região de suporte. Fechamento abaixo desse patamar, o primeiro indício de enfraquecimento da tendência. Mas para mudar, tem que voltar aqui para baixo dessa região. Então, nesse momento, não tem, a tendência está totalmente alinhada para cima, não tem sinal de baixa, mas é bom ficar atento aí para possível, por conta da região que se encontra o dólar, para essas 8 semanas consecutivas de alta, aumentando a chance de ter algum processo que pode mudar a sua tendência de curto prazo. E aí, olhando para o DI, que normalmente o dólar e o DI andam ali de forma mais parecida, o DI teve uma semana contrária. A gente teve uma semana aqui, ó, de forte queda. Uma queda ali de 4,1%, não fez o que não fez o que o dólar tinha feito, que na verdade o que o dólar fez. Na semana passada os dois ficaram bem idênticos e nas últimas semanas estavam idênticos, e aqui houve esse rompimento. O DI, é importante ressaltar que no DI a gente já teve aqui a quebra da tendência de alta de curto prazo. Está indefinido no curto prazo, apresentando um viés de baixa. A perda dessa mínima aqui, ó, 10,98, gera uma tendência de baixa de curto prazo para o DI, para os juros futuros, o que é aquela questão que normalmente os juros andam para uma determinada direção, a nossa bolsa anda para outra direção, e que o dólar anda mais alinhado ali com os juros futuros do que com a nossa bolsa. Tá? Então, em termos falando de correlação aqui, não é que sempre que o DI cair ou subir, o dólar vai fazer a mesma coisa, mas a correlação é mais positiva nesse sentido e é mais negativa contra quando a gente compara juros futuros com o Ibovespa. E então, essa divergência, até coloquei na capa aqui uma divergência, pode trazer justamente ali a expectativa do dólar também fazer algo nesse sentido. Lembrando, DI indefinido no curto prazo, o retorno para baixo de 10,98 reforça a chance de gerar um movimento aqui de queda, ou seja, uma tendência de baixa de curto prazo. É mais provável ter um movimento para cima, para a segunda, seria menos provável, não que não possa subir na segunda, mas depois de uma grande barra dessa aqui, reforça uma expectativa de poder testar essa região aqui de suporte, começando ali na faixa dos 11,09 até os 10,98. Olhando aqui agora para o S&P, a gente teve no S&P um fechamento de semana, terceira semana negativa. Então, se a gente olhar, são 3 semanas que consegue ali detonar ou vir para baixo, não necessariamente detonar 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Em 3 semanas, devolveu ali o que tinha subido nas últimas 5 desse movimento de alta. Então, por enquanto, aqui a gente já tem um primeiro rastro de força por parte dos vendedores. Segundo ponto, fechamento abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos. Aqui aconteceu isso também, ó, 3 semanas fazendo isso aqui, e também devolvendo mais semanas ali, depois tivemos essa recuperação. Então, qual o primeiro índice de recuperação? Uma semana subindo forte, fechando com o que é no mais forte e de alto, acima da média. Na semana seguinte, fazendo nova máxima, reforça a expectativa de subida, igual aconteceu aqui. Mas, nesse momento, o que seria negativo? Perder a mínima dessa última semana, o que não aconteceu aqui após fechar abaixo da média, aumenta a probabilidade de buscar um nível de suporte mais relevante, que eu já venho até comentando, que esse seria um dos pontos aqui de busca de suporte para o S&P 500, ou seja, região ali de topo anterior, junto com esse patamar aqui, 5.277, até um patamar de 5.254 e depois disso um suporte na faixa 5.191. Dá para ver pelo gráfico diário que a tendência, apesar do semanal ainda ser uma tendência de alta, mas com processo de sinal de enfraquecimento dessa tendência, aqui no gráfico diário a tendência já é de baixa. E fez um sinal de tendência de baixa com o quê? Com um gap de baixa, que é algo
mais negativo. Já testando o nível de suporte aqui desse topo anterior com esse fundo aqui, respeitou, não fechou abaixo, mas por enquanto, dentro do que está acontecendo aqui, dá para até pegar aqui o Fibonacci para jogar aqui uma projeção de queda. Primeiro, uma projeção alternada, falando ali de projeção de queda, a gente tem aqui um patamar na faixa dos 5.292 e abaixo disso 5.130. Se a gente fizer uma projeção clássica desse pivô de baixa, que seria algo até normal de acontecer, 61,8% de projeção de todo esse movimento aqui para baixo, projetando ele a partir desse ponto aqui, a gente teria o 5.225, que é testar essa região de suporte aqui de fundo anterior, começando no 5.235 e indo até o patamar de 5.191. Então, esse aqui seria o caminho mais provável para o índice americano. Pode subir aqui no decorrer da semana, mas enquanto não estourar esse nível aqui, que eu vou até colocar aqui, ó, e enquanto não estourar esse nível que está em 5.566, fica mais para buscar 5.566, fica mais para buscar essa região aqui de suporte que eu acabei de citar. Então, o principal índice americano apontando para uma tendência de baixa de curto prazo, corrigindo a tendência de médio a longo prazo no S&P 500. E olhando para o barril do petróleo teve uma semana bem ruim, deixa eu só ajustar aqui a escala, teve uma semana ruim, e essa semana já tinha tido uma semana fechando abaixo, que aumentava a probabilidade de caminhar nessa região azul, testou essa região azul, furou aqui o fundo anterior, por enquanto candles cheios para baixo, vai apontando para buscar a região de 74 até a região dos 70 dólares, até um pouquinho abaixo disso. Mas a região de 74 a 70 dólares, dá para ver, pegando um zoom maior, que tem uma região realmente muito importante de suporte para o barril do petróleo. Então, por enquanto, sem nenhum sinal de alta, caminho mais provável para baixo. Gráfico diário do barril do petróleo, já gerando a reversão de um grande candle de alta. Então, reforçando a expectativa mais de baixa e, consequentemente, complicando ali o cenário para os ativos ligados ao petróleo, como Petrobras, como o Prio 3, REC V3, enfim, outros ativos aí ligados ao petróleo. Indo aqui, 3R também, que eu esqueci de falar. Indo aqui para falar do minério, o minério pelo gráfico semanal também teve uma semana aqui que não foi das melhores, mas pelo menos uma recuperação. Não foi das melhores aqui para gerar um candle mais forte para cima, mas pelo menos fechou em alta, né? Conseguiu ali fechar em alta de 1,61%. Mas continua dentro de um contexto de baixa. Continua dentro desse contexto de baixa para gerar uma expectativa um pouco mais positiva, fechamento dessa semana acima da região de fundo anterior e da média móvel exponencial de 10 períodos. Ou seja, desafio na faixa dos 105 dólares até os 106,35 para o minério, além dessa linha de tendência de alta aqui de um triângulo simétrico. Então, essa é a região, olhando para o gráfico diário, que é o principal desafio para o minério. Por mais que tenha se recuperado, devolvido aqui essa queda, conseguido até fechar um pouquinho aqui acima dessa região de fundo anterior, esses são os principais desafios pela frente, região de 105, depois tem o 106,35 que eu já mencionei, essa que é para mim o principal desafio. Voltou a fechar acima dessa região, até pelo gráfico diário, já gera uma expectativa mais positiva. Aí teria que permanecer acima dessa linha de tendência de alta para criar aí um cenário para buscar esse patamar aqui em torno de 109 a 110 dólares. Por outro lado, abriu a semana gerando algo aqui nesse sentido, vai manter a expectativa maior de continuar seu movimento de baixa, e aí que deteriora o cenário principalmente para Vale, Gerdau, Minas, SNA, vou falar mais a respeito ali quando eu falar do IMAT, e buscar aí uma região até abaixo desse nível aqui de suporte, ou seja, a região que testou e foi respeitada de 98 dólares até os 93, 94 dólares, região de suporte para o minério. Indo aqui para a gente falar então de Petro e Vale, a Petrobras terminou aí a semana, deixa eu só colocar aqui, voltar aqui no ajuste, terminou a semana com queda de 5,07%. Fechou aqui, ficou ali em cima da média e volta a fechar abaixo da média. Apontando então para testar esse fundo anterior, caminho mais provável, 34,68 até os 34,15, zona de suporte para o ativo. No curto prazo, a tendência é de baixa. A tendência vem fazendo aqui zigue-zagues descendentes, gráfico diário, apontando para a tendência aqui de baixo e caminhando para testar a região de suporte que eu acabei de comentar pelo gráfico semanal. A região atual já é um nível de suporte, que é a região, olhando aqui para
esse movimento de subida, deixa eu só colocar certinho aqui, pegando o imã aqui para colocar certinho aqui no fundo anterior. A região aqui desse movimento de subida, a retração principal seria R$ 36,00. Fechou abaixo, indício negativo. Primeiro ponto, fechar abaixo do patamar, fechou abaixo de 50, abaixo de 61,8%. Agora, essa região aqui anterior por volta dos 35,50 é o primeiro nível de suporte, depois essa região aqui mais ali na faixa dos 34,68 a 34,15 mencionada já pelo gráfico semanal. Então, por enquanto, tendência de baixa para Petrobras. Mudar essa tendência de baixa, teria que voltar para cima dessa máxima aqui. Então, operações de compra no ativo, não vejo com bons olhos. No máximo, arriscaria a entrada mais próximo dessa região após algum sinal de alta no decorrer dessa semana, para se afastar um pouco mais da média, para valer a questão do risco. Se eu vou tomar um risco contra a tendência, que pelo menos existe um espaço maior para buscar a média do que o tamanho do stop da operação. Isso é uma média móvel exponencial de 10 períodos. Então, isso seria olhar um pouco mais para a venda, principalmente se gerar recuo no decorrer da semana, sinal de baixa, até pelo gráfico 105 minutos, e compra arriscada, um nível mais arrojado, aqui na região de suporte dos R$ 34,68 até os R$ 34,15. Na Vale 3, nós tivemos uma semana fechando em queda também, queda de 3,35%, pivô de baixo pelo gráfico semanal, perdeu ali um nível de suporte, que era o caminho mais provável para quem vem acompanhando aqui o radar da semana, já venho mencionando que o caminho mais provável, igual o minério fez isso aqui nessa semana, mesmo com isso aqui, o caminho mais provável continua sendo de buscar suportes mais baixos. Teria que realmente gerar um sinal aqui forte para cima. A Vale, ela fez o contrário, veio forte e fechou abaixo dessa região aqui. Qual o caminho mais provável para a Vale? Buscar esses próximos suportes aqui, esses fundos anteriores, lá na faixa dos 58,30 até os R$ 57,00. Essa é a região principal aí de suporte mais próximo para Vale 3. Nessa região, aí a gente teria que avaliar uma possível perda de força. Nesse momento, está claro que vai gerar um candle forte de alta? Não vejo, não entraria comprando de imediato esse papel, isso dentro da minha leitura. Lembrando, que eu estou mencionando que eu não compraria, não é que o papel não vá subir, é que o risco dessa operação é muito alta na minha avaliação. Então, o foco maior é para venda, quem até já está vendido no papel, deixa o stop acima da máxima desse candle, já estaria bem protegido. E para lembrar que essa tendência de baixa de curto prazo do gráfico diário, ela só muda se ocorrer, ela só é revertida se ocorrer a superação da máxima aqui que foi da quinta-feira, de 61,87. Enquanto isso não acontecer, a gente está dentro de um contexto que dificulta operações de compra, ou seja, gera um risco maior para compra e apoia mais operações de venda na Vale 3. Seguindo para a gente falar dos setores, no gráfico aqui semanal do setor de consumo, a gente teve uma semana de alta. Então, foi o único setor que conseguiu superar a máxima da semana anterior. Fechou de forma positiva, mas está entre as médias, que é um momento de indefinição, podendo até vir para baixo aqui nas próximas semanas. Mas, de maneira geral, depois que girou aqui, se a gente olhar a queda quando girou o topo no gráfico semanal, o topo descendente, o topo abaixo, o topo anterior, esse também, topo abaixo, o topo anterior, caiu forte. Aqui bateu um candle forte, não, e esse aqui que era para ser um candle de baixa, não foi. Então, é um primeiro bom indício, mas ainda existe uma chance de acontecer isso aqui, ó, vir aqui nessa região, mas aumentando a expectativa de poder ter algo aqui. Pelo sinalzinho aqui de alta, a gente ainda não dá para descartar que faça isso aqui. Mas para criar realmente um viés mais positivo, teria que realmente romper essa região aqui, região dos 2.875 arredondando. Tá? Então, setor de consumo, dá para tentar filtrar ali alguma operação de compra no decorrer da semana dentro desse setor, mas ainda dentro de um contexto de cenário mais controlado pelos vendedores e entre as médias que gera bastante indefinição. Ou seja, a tendência, apesar de estar numa estrutura um pouquinho mais de baixa, falando dos últimos movimentos principalmente, essa estrutura de baixa entre as médias perde um pouco de força. Indo agora para falar do setor de energia, conseguiu se sustentar. O candle era para ser um candle de baixa, também não foi um candle de baixa, ficou aqui em alta de 0,1%, sustentou em cima da média, chegou no momento importante. Ou seja, foram 3 candles fortes para cima, 3 candles aqui meio que de correção. O que é que teria que acontecer aqui para gerar uma expectativa mais de alta? Podemos até ter mais um candle, tá? Aqui para baixo não teria um problema. Mas o fato é que para manter um cenário de tendência de alta e uma chance maior dessa tendência de alta continuar
no médio prazo, no curto para médio prazo, olhando principalmente pelo gráfico semanal, precisaria gerar algum sinal de alta aí, ou nessa próxima semana, superando essas duas máximas, ou nas próximas semanas, principalmente gerando um sinal de fundo aqui no gráfico semanal. Mas é um setor que dá para olhar com carinho, buscando aí oportunidades dentro do setor a favor da tendência, principalmente do gráfico semanal. Lembrando que pelo gráfico diário, caiu de maneira mais forte, subiu, na hora que fechou acima da média, já voltou para baixo da média, e se ocorrer algum candle fechando aqui para baixo desse patamar, seria o sinal mais negativo aqui, ou seja, se eu fizer isso aqui, seria o sinal mais negativo, aumentando a probabilidade de encaixar aqui já uma tendência mais para baixo, um viés mais de baixo, apontando mais para baixo aqui dentro do setor elétrico. Então, atenção especial aí que dá para buscar também oportunidade dentro do setor, mas tem que filtrar bem. Alguns ativos fecharam bem aí a última semana. Seguindo para a gente falar aqui do IFNC, no IFNC, olhando para o gráfico mensal, a gente está dentro de um sinal de fundo ascendente. No gráfico semanal, está dentro do movimento de baixa, ou seja, ela deveria, no sentido de gerar mais expectativa de alta, reverter a sinalização de topo descendente da semana passada. Pelo contrário, não fez isso e, ao contrário, gerou foi um fechamento para baixo da média. Então está dentro do movimento de queda, por enquanto mais fraco do que foi a subida, mas mesmo assim ainda é um topo abaixo do topo anterior, então teria que aguardar ou ficar atento aí ao sinal mais forte aqui de subida dentro do setor. O que seria legal acontecer? Mais um candle aqui que não seja de baixo, pode até ser um candle voltando para cima, fechado em cima da média e na sequência gerar um fundo ascendente. Está em cima de um nível que foi suporte anteriormente, por esse motivo dá para ficar atento num possível sinal de recuperação no decorrer da próxima semana. Fato é que ainda está olhando um pouquinho mais para baixo. Ó, dá até para perceber que tentou subir aqui, respeitou a média, tentou subir aqui, respeitou a média, mas, ou seja, também não está tão forte assim para cair, apesar desse fechamento. Oscilação abaixo desse patamar reforça a chance de testar essa região aqui de suporte. Ó. Antigo nível de resistência desses topos anteriores. Deixa eu só trazer o gráfico para cá. Aqui, pronto. Essa região aqui na faixa ali dos 12.356 até um patamar dos 12.315. Então, é uma faixa aí para ficar de olho numa possível recuperação dentro do setor. Um sinal mais forte de recuperação, seja a partir dessa segunda-feira, é voltar aqui para cima dessa máxima, que é, enfim, quebrar a sequência de máximas descendentes do gráfico semanal. Depois disso, setor de materiais, que foi o pior setor da semana, a queda mais forte de 2,22%, já tinha sido ruim na semana passada, reforçou, confirmou o grande candle de baixa, já não tinha começado forte, mas acelerou o movimento e confirmou um cenário mais negativo. Então, por enquanto, sem sinal de alta, dentro de um contexto mais negativo, médias alinhadas para baixo e, consequentemente, setor com risco maior de atuar na ponta compradora, como, por exemplo, o Vale, as ações do setor de siderurgia são exemplos disso aí. Então, ficar atento que o caminho mais provável dentro do setor é buscar seus próximos níveis de suporte, assim como eu já comentei na Vale. Aqui no setor de materiais, na faixa de 5.282 a 5.212. E, por último, aqui o setor imobiliário, que, assim como o setor de energia se sustentou em cima das médias, apesar de ainda não estar virada para cima das duas médias, ou seja, de menor periodicidade acima da de maior periodicidade, mas gera uma expectativa de poder fazer isso. Está fazendo até algo parecido com a Série 3. O setor está um pouquinho mais forte, ou seja, o índice está um pouquinho mais forte do que a Cirela, mas enfim, podendo fazer algo assim. Ativos aí do setor que continua forte até, mas um pouquinho mais forte do que aqui o índice, é a Cury 3, ativo, né, que continua forte. Já a DIR 3, que é um ativo também bem forte, gerou um sinal de topo no gráfico semanal. Mas enfim, é um setor também para ficar de olho na possível formação aí de pivô de alta pelo gráfico semanal, que retomaria a tendência de alta de curto a médio prazo. Gráfico diário ganhou um pouquinho de força, apesar das sombras superiores. Um ponto mais negativo aqui é perder essa mínima aqui. Aí a gente teria um viés um pouquinho mais de baixo, buscando não só esse suporte, mas também esse aqui. Seriam os outros níveis para ficar atento aí dentro do setor. É isso, espero que tenha sido útil de alguma forma aqui essa análise para você. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nesse radar da semana. Um grande abraço e uma excelente semana para você.